Olá, eu sou a Mente Devaneio. Eu sou a Yara. E eu sou a Alicia. E hoje a gente está aqui para falar sobre filmes não só com finais bons, mas sim finais surpreendentes. É aqueles que te deixam em choque, ou seja, aquilo que tu não esperava que acontecesse. E se você gostou do tema, deixa aqui seu like, se inscreve no nosso canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho para receber os nossos próximos vídeos. E antes da gente começar, a gente já quer avisar que se a gente está falando em um vídeo de finais surpreendentes, então é claro que vai ter spoiler porque a gente vai falar tanto da sinopse quanto do final. Tudo bem. E nosso primeiro filme é Uma Mente Brilhante, que foi lançado em 2001, sob a direção de Ron Howard. E nesse filme a gente vai ter um professor muito brilhante que criou uma teoria dos jogos. E além disso, esse filme ele é baseado em fatos reais. E vai mostrar esse homem com uma mente realmente muito diferente da dos outros. E que ele tem uma sede, digamos assim, de reconhecimento. Então, ele é contratado por um serviço secreto para fazer descobertas e investigações em sigilo. Porém, ele começa a ser perseguido por um pessoal que ele não sabe quem é, ele começa a ficar cada vez mais paranoico, e aí ele tem um casamento, e aí ele começa a se abalar com isso, aí ela começa a achar que está em perigo, e o tempo todo a gente vai vendo pelo ponto de vista do protagonista, ou seja, a gente também fica com aquela suspeita dele, quem que tá perseguindo ele, pra no final chegar e a gente descobrir que ele não está sendo perseguido por ninguém. Ele é esquizofrênico e tudo aquilo, até de ser contratado pelo governo pra fazer um serviço secreto, não sei o que, é tudo alucinação dele. Sabe aquele momento que a gente chega no final do filme e sente uma raiva tão grande? Não senti raiva, não. Eu sinto raiva desses finais, assim, que eles querem surpreender a gente com algo bem contrário daquilo que é real. Mas tem um momento que eu tô tão coisa com o filme... Mas foi verdade. Eu sei. Não foi verdade, mas eu já tô relacionando a outros filmes que eu fiquei puta com o final. Pois é, e aí no final a gente vê que ele passou por tratamento, começou a se tratar, e hoje em dia eu nem lembro se o cara tá vivo, mas no final do filme, ele consegue conviver com essas alucinações que ele teve, saber distinguir o que é real e o que tá sendo criado na mente dele, ele conseguiu voltar a ter uma vida normal. E o nosso próximo filme é Seven, que foi lançado em 1995 com a direção de David Fincher. E o filme é um thriller investigativo que vai contar a história de dois detetives que estão investigando o assassinato de um psicopata. E aqui os crimes do psicopata são baseados nos 7 crimes capitais. Pecados capitais. Eu troquei. Já falei pra parar com álcool, cara. Eu tenho um probleminha. E o final desse filme é aquele muito revoltante, é aquele tipo que a gente se surpreende e a gente não esperava por aquilo e é revoltante. O que acontece é que os dois policiais, eles conseguem meio que encurralar, não quero usar essa palavra. Não, ele foi capturado. Ele foi capturado e meio que se entregou pra ele e só ia revelar as próximas 2 mortes dele se fosse os dois levando ele. Só que eles levaram ele para um local deserto, já com eles, e claro, com um helicóptero lá por perto para investigar. Só que na hora que eles estavam indo, eles pararam e veio um carro, que é o correio, sei lá, é o que chega lá com um pacote. E o pacote quem vai receber é o personagem do Morgan Freeman, que eu esqueci o nome agora. E quando ele vai ver o que tem dentro do pacote, tá a cabeça da esposa do Brad Pitt lá, que eu também esqueci o nome. Ou seja, profissionalismo aqui, né? A gente esquece o nome dos personagens, mas lembra pelo menos dos atores. A minha memória não é legal, e tu já sabe disso. E quando ele vai ver, ele meio que fica horrorizado lá por um tempo e... Erros na produção. Fantasmas. Ai, tudo bem que aconteceu na tua casa. Com certeza. Tem sempre um espírito maligno incorporado aqui. Meu Deus. E quem é que tá lá com o assassino é o Brad Pitt. E ele pergunta o que tem naquela caixa, mas o cara lá fica indeciso se conta pra ele ou não. E quando ele vai falar pra ele, ele meio que tem um ataque lá e mata o assassino. Claro que depois de uma conversa, que até o Morgan Freeman fica falando lá que não é pra ele matar, que eles podem resolver isso de uma outra forma, mas o outro fica atiçando a... Coisa porque isso é o que ele quer, né? Porque o último, ele queria fechar os 7 pecados e ele era a própria vítima dele. Ele queria que o Brad Pitt matasse ele. Sim, ele é a inveja justamente porque ele meio que inveja a vida do Brad Pitt lá em relação a algumas coisas. E o Brad Pitt matando ele seria o último crime capital, que é a ira. A ira.
E aí ele mata o Kevin Spacey, que a gente também não lembra o nome lá, mas ele que faz o psicopata. Eu só ia, tô falando que é assassino. Pois é, e aí ele mata o Kevin Spacey e indo preso. Pronto, daí tem esse final, que ele é bom porque surpreende todo mundo, mas a gente fica braba, porque no final o mal vence. É. E nosso terceiro filme é A Casa dos Sonhos, que foi lançado em 2011 sob a direção de Jim Sheridan. E aqui a gente tem mais um personagem interpretado pelo Daniel Craig, outro que a gente não lembra o nome. Meu Deus do céu, não, Yara, a gente tem que procurar o nome dos personagens, porque a nossa memória, pelo amor de Deus. E ele acaba de se comprar uma casa e se mudar para uma casa muito linda, num bairro muito bom, onde ele vive com a mulher dele e suas 2 filhas. E tudo parecia muito perfeito e tal, até que uns vândalos começam a perturbar a casa, a destruir, ele começa a fazer umas descobertas, ele vê que tem umas marcas na parede, como se tivesse morado gente com criança lá, e eles mediam as crianças pra ver o tamanho. E no fundo da casa parece que então, um pessoal queria fazer seita e tal, ele começa a investigar, e aí a gente fica, mas o que esse pessoal tá perturbando essa família que não fez nada pra ninguém? Por quê? E tudo isso justamente porque a família do Daniel Craig, o personagem dele, que eu também já esqueci o nome, ela está morta. É a minha revolta com o filme. A minha revolta com o filme justamente porque foi falado na hora errada. Falaram na metade do filme. Não gostei. E quando eles revelam isso pra ele, aí ele ainda tem que investigar uma outra coisa porque tá acontecendo com a vizinha da casa dele. Da vizinha da casa dele não, com a vizinha ao lado da casa dele. E isso porque a família dele tinha sido morta, tanto que o pessoal tava falando que uma família morreu nessa casinha que eles estavam, mas só que ninguém sabia quem era essa família, e quando ele descobre que é a família dele e quem matou eles, sendo que ele está sendo incriminado por matar a família dele, mas na verdade não foi ele, foi justamente um acaso, um acidente que ocorreu por causa de uma família do lado da casa dele, porque o marido, na verdade ex-marido da vizinha dele, contratou um assassino muito lerdo, na minha opinião, pra matar a mulher dele, pra ele poder ter a guarda da filha dele. Só que deu errado, o cara errou de casa. Parece o nosso amigo fazendo um trabalho de assassino. É verdade. E não, isso seria muito pessoal conhecido da gente errando a casa, matando a pessoa errada, mas enfim. Meu Deus do céu. Isso porque ele ainda perguntou se pro marido dele ia falar. Isso perguntou pro cara lá se a mulher dele era que tava numa casa e tal, e o cara confirmando, mas achando que ele tava olhando pra mulher dele. Na verdade, ele tava olhando pra mulher do cara lá, do Daniel Craig, e ele foi e matou a família dele, e botou toda a culpa no cara. E depois que ele descobre isso, o cara que ainda tenta meio que matar ele, ainda matar a mulher dele. Matar de novo, né? Agora Sim. até eu me confundi nessa tua explicação. Gente, eu explicando é uma desgraça. A minha mente é confusa, eu tentando botar isso em palavras, aí fica uma confusão. Só que esse cara ele ainda tenta matar a mulher dele justamente porque ele quer a guarda da filha dele, ele ainda não consegue, o assassino ainda rola uma coisa tão... dá uma confusão. Enfim, o cara, que é o Daniel Craig, ele consegue safar, ainda consegue salvar a vizinha dele com a filha dele, que tava lá por perto. Mas ele ainda fica triste justamente porque a família dele tá morta, ele ainda vê as 2 filhas e a mulher dele lá na casa que tá pegando fogo. E depois disso, ele continua escrevendo um livro lá, que é A Casa dos Sonhos. Eu achei esse final um tanto besta. Eu também. Principalmente essa parte do livro, gente. Termina com a casa queimando, bicho. Mas a casa Tá melhor, que a casa terminou queimando, mas aí quiseram, o cara ficou safado por isso. Mas justamente, terminou a casa queimando, pá, já sobe os créditos. Não quero saber se o cara escreveu um livro. Foda-se. E o nosso próximo filme é Roubando Vidas, que foi lançado em 2004, com a direção de... esse nome... DJ Caruso, mas não é o DJ da música, é a abreviação do nome do diretor, pelo amor de Deus. Tá bom. E o filme é sobre investigação criminal, que vai contar a história de uma agente do FBI que vai investigar casos que não tá fazendo sentido, mas que ela, como ela é uma das melhores, que é interpretada pela Angelina Jolie, aqui eu só tô lembrando dos atores. De novo, que filme desse vídeo a gente não tá esquecendo o nome dos personagens e lembrando do nome dos atores. E ela vai ficar investigando, como ela é uma das melhores lá do pessoal. E as acusações apontam para o suspeito, que é o interpretado pelo Ethan Hawke, eu acho que é assim. Ethan Hawke. Uhum. E ela fica nesse impasse de que ele é ou não suspeito, porque ele tem um álibi muito forte, e na verdade nem tão forte assim, é um álibi normal. É um álibi, né? Aras. É um álibi. Uhum. E aí, a partir disso, ele fica falando que é uma outra pessoa que tá assassinando esse pessoal, e tem uma outra história muito confusa por trás disso. Enfim, o final é o que me deixou muito puta.
Porque eles descobrem que o suspeito é realmente o assassino. Só que, além disso, ainda deixam ele fugir. E quando ele vai fugir, ele ainda fica um tempo lá e a gente meio que se aposenta e ela vai se isolar pra tal casa. Ou seja, foi investigado aqui no Brasil, né? Deixou o bandido fugir ainda por anos. Por anos mesmo, eu não tô lembrando a data, mas foi anos. Pois é, se deu tempo dela se aposentar. Foi investigado no Brasil isso aqui. Não, se aposentar, porque ela foi pra essa casa e ela ficou lá. E aparentemente ela tava esperando o filho do assassino porque ela dormiu com o assassino. Claro, ela não sabia que ele era o assassino. Muito profissional dormir com suspeito. Por isso que eu falo, porque ela é muito estranha, porque ela literalmente transou com um cara onde tá várias cenas, fotos das cenas do crime no teto do quarto dela. Fetiches. Tudo é explicado hoje em dia por fetiches. Enfim, ela fica nessa casa isolada até que o assassino retorna pra matar ela de vez, porque ela não pode ter esses filhos e ele tá revoltado. Ou seja, ele é muito estranho aqui. Mas ela consegue matar ele e revela que ela não tá grávida. Ela não tá grávida. Era tudo um plano. Era tudo um plano dela e dos outros agentes pra que ele fosse atrás dela e ela pudesse matar ele. E ela conseguiu. Não é um final besta. É um final muito besta. Parabéns para o diretor, que é DJ nos fins de semana. E o nosso quinto e último filme é Lembranças, que foi lançado em 2010, sob a direção de Ellen Coulter. E nesse filme a gente vai conhecer o Tyler, feito pelo Robert Pattinson, em Pelo menos agora a gente lembrou do nome das pessoas. É verdade, olha, pelo menos isso, a gente lembrou do nome desse personagem. Cara, a gente tá estragado hoje. De 5 personagens, a gente lembrou de um. Eles estavam muito jogados. Tá, mas enfim, a gente conhece ele tem uma relação complicada com os pais, porque... Com o pai, na verdade, né? Os pais, é com o pai. E porque ele acha que ninguém tem sofrimento dele, um monte de coisa. Eu não me lembro se ele é adolescente, mas se for, é uma drama que todo adolescente tem. Porque o adolescente acha que nunca ninguém entende ele. Até hoje eu ainda sou nessa fase, mas enfim. Cresce, Ara, uma beleza. E aí ele tem todas as complicações dele, ele vive uma vida assim, sem graça, e tem todo revoltado, até que ele conhece a Allen, que é uma jovem carinhosa, que parece entender ele, eles começam a ter um romance, tudo vai bem. E no final ele começa a descobrir que o pai dele não é quem ele pensava que fosse, não de uma forma ruim, sim de uma forma boa, porque o pai dele se importa com ele. E ele tá no escritório que o pai dele trabalha, vendo essas coisas aí. Só que o pai dele não tava no momento no escritório dele, ele tava por lá revistando as coisas e descobrindo essas paradas. Porém, aí a gente descobre que esse prédio onde o pai dele trabalhava era Empire State. Ou seja, e que dia era? 11 de setembro. E no momento que tudo faz sentido pra ele, que ele volta a ter alegria na vida, porque o pai dele se importa com ele, explodem as torres gêmeas e ele morre. Ou seja, quando o personagem consegue ser feliz, ele morre. Tudo culpa do Bin Laden. Também. Porque, não, eu fiquei revoltada por nesse final, justamente. É legal. Sabe, é aquele final que a gente não esperava que ia acontecer. A gente não esperava por isso. Eu não esperava que a torre que o cara tava trabalhando era em Empire State. Ninguém vai pensar que o cara tá num prédio num filme que vai ser isso. E, cara, não, se fosse num outro momento, eu ia achar engraçado da ironia. Mas, enfim, não vou achar graça muito, não. Pois é um filme bem planejado, ele é bom de se assistir, não demora tanto e ainda surpreende no final, porém esse final ele é muito triste. Exatamente. Eu acho que não tem um final desses daqui que a gente falou que seja feliz, não. Não. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então é isso, se você chegou até aqui, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber nossos próximos vídeos. E é isso. Tchau!